Célia, e aos demais membros da diretoria. É sempre uma alegria nós podermos nos reunir em nome de Jesus. Trouxemos para as nossas reflexões da tarde de hoje esse assunto que já é muito debatido no meio espírita, que é a transição planetária. Vocês conseguem ver bem aí? Muito bem. Vale a pena algumas observações a respeito desta questão de transição. A primeira delas é que transição planetária, ou terceiro milênio, começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Claro que nós não precisamos deixar para o ano 2999 para tomar alguma atitude em relação ao nosso processo de exercício na evolução. Mas o outro aspecto que vale a pena ser considerado é que Deus é Pai de amor. Logo, Ele nos ama, e isso é colocado de uma maneira patente por Jesus, que das ovelhas que o Pai lhe concedeu, simbolicamente ele como pastor, nós como ovelhas, nenhuma se perderá. Então veja que ninguém é abandonado, até porque ninguém consegue se afastar de Deus, porque é impossível, e seria muita pretensão. Diz Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que nós vivemos e nos movemos nele. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos vai esclarecer de que podemos até ter inconsciência sobre a questão da divindade, mas é a mesma coisa que o peixe no oceano, que não tem consciência que a água lhe dá a vida, a alimentação, etc., lhe mantém a estrutura da vida como um todo, e, no entanto, ele é envolto por aquele líquido que faz parte do seu mundo. É exatamente a nossa condição. Por isso que André Luiz, nessa mesma obra citada, diz que nós vivemos no austo do Criador. Acho que o pessoal lá fora está meio bravo. Meio nervosos. Mas não pode deixar, é da natureza. O fato é que nós vivemos no austo do Criador. Viver no austo do Criador é a mesma coisa que nós vivêssemos no hálito divino. Ora, nós nunca nos afastaremos de Deus, não é verdade? Se nós vivemos no hálito divino, claro que isso é figurativo, nós vivemos sustentados no seu amor. Não dá para a gente se afastar. Podemos ser conscientes ou não, né? Mas, como diz aqui, o escritor já desencarnado em 2013, Hermínio Correia Miranda, Deus é tão bom, que ele nem exige que a gente acredite nele. Imagina se ele... Então, nós temos que ver o assunto de transição planetária dentro dessa ótica. Não é uma condição de um Deus punitivo que utiliza-se dessas medidas para chutar os seus filhos para fora do planeta. Até porque essa história é muito interessante. A gente vive com esta conversa de fim de mundo. No ano 999, acreditava-se que no ano 1000 acabaria o mundo. Aí, chegando próximo do ano 2000, além do bug do milênio, não se lembra que, por exemplo, os aviões cairiam, os navios colidiriam, o mundo iria acabar, a parte financeira seria completamente destroçada, porque mudaria lá casas, os 3 zeros, e isso seria um desastre total. Não aconteceu absolutamente nada. Mas tinha uma obra dita espírita falando que ia passar um tal de um planetão, que era um chupão. Ia ser um planeta com um bocão enorme, que ia chupar todo mundo que não era bom. Ele ia passar. Aí não passou, foi uma decepção danada. A pessoa ficou decepcionada, que ia passar um chupão, ia tirar todo mundo que não era bom. Ia sobrar só o pessoal aqui do centro. Porque eu acho que eu iria ir para o chupão lá para dar aula, ser professor de macaco. Muito bem, não aconteceu. Mas aí verificaram que o calendário instituído pelo Papa Gregório XIII, cujo nome recebe é considerado o calendário gregoriano em substituição ao juliano, com características romanas, na verdade tinha um erro, e que era 2004. E o planetão também não passou em 2004. Outra decepção para quem queria acabar com o mundo. Aí ficou para 2012, lembra-se disso? Já tem uma conversa para 2019, porque 2012 foi outra decepção. A verdade é uma só: a gente não consegue acabar com o bendito desse mundo. Uma oportunidade atrás da outra, e nós estamos sendo muito competentes para acabar com esse planeta, não é verdade?
E essas conversas vão rendendo. Vão rendendo. Rendem. E no meio espírita, às vezes, toma corpo. Claro que nós sabemos que as pessoas, nem todas, usam do bom senso e toma corpo, instituindo-se uma ideia de terror desse Deus que nós estamos já nos distanciando, respeitando as criaturas que assim o entendem como um ser antropomórfico. Antropomórfico é um ser com características humanas, que nós entendíamos Deus. Nós já saímos, né? Começamos a nos distanciar do quem, de quem é, né? Que é a personificação do que, o que é, conforme a própria pergunta de Kardec, inteligentemente, no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, que acaba de completar, no dia 18 de abril, 160 anos de existência, aonde ele vai perguntar, dada a importância do assunto, é o primeiro capítulo do livro, e a primeira pergunta do primeiro capítulo é: o que é Deus? E a resposta é... A resposta é... inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primária, por quê? E não primeira, porque se fosse primeira, seria uma segunda. Primária, porque é básico. Bom, é uma outra definição de Deus, não é verdade? Tá bom. Até porque Jesus já faria uma grande mudança no conteúdo, não na forma. Ele não mexe na forma, porque a forma vista era antropomórfica, né? De um Deus com características humanas. Ele não mexe na forma, ele mexe no conteúdo. Ele vai dizer que Deus é... Essa não dá para dar, hein? Deus é Pai. E aí ele pergunta, quem dentre vós, na hora que Jesus usava fazer a pessoa raciocinar, quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que diz Deus. Incrível. Ele faz, há 2000 anos atrás, ele fazia as pessoas já começar a não aceitar fé mística, e sim raciocinar, que o próprio Kardec colocaria, né, que a fé verdadeira seria raciocinada e poderia enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito bem, então, visto que a gente não vai desaparecer aqui, muito provavelmente, a não ser que alguns queiram desaparecer em 2019, né, o fato é que tem aí uma outra conversa que 2019 não passa, né? De novo, a gente já está arrumando mais uma situação. Na realidade, a gente tem que ver que nós estamos num planeta maravilhoso. Alguém tem dúvida? Não. Então, isso aqui é planeta de expiação e prova. Não, planeta não, nós é que somos. Nós é que somos espíritos em expiação e provas, num planeta maravilhoso, que muita gente não sabe respeitá-lo, né? E que vai, evidentemente, na pergunta a Emmanuel, no livro Consolador, eles perguntam a respeito dessa condição de maltratar a morada que nós nos encontramos. A gente não vai ser botado para fora. Porque imagina se nós saímos desse planeta e vamos para um planeta bacana que nem esse nosso, novinho em folha. A gente demorou em 400 anos de industrialização a fazer essa bagunça no planeta que nós fazemos em matéria de poluição, etc. Com essa tecnologia e essa capacitação, a gente vai lá e acaba com o outro em 100 anos. Né? Porque a gente vai se aperfeiçoando, vai se melhorando. Né? Não vai sair daí. O que diz Emmanuel a respeito disso? O homem vai reencarnar para replantar o planeta, porque é aqui que vai viver. A gente não sai estragando as coisas dos outros, a vida dos outros, e vai deixando para que os outros se virem. A gente dá uma volta de leve, quando não volta na mesma família, né, para consertar a situação de que às vezes a gente não fez bem. E se fez bem, volta para fazer melhor. Assim, volta para reforçar o que está fazendo. Aliás, essa é a proposta do Espiritismo, que não é novidadeiro, que na realidade é meramente uma proposta de quem? De Jesus. É o cristianismo redivivo, na sua essência, não a transformação para o catolicismo, que se dá por volta do ano 300. Uma coisa é o cristianismo e outra coisa é o catolicismo. O catolicismo é a imposição
imperador romano, porque tudo ficava por debaixo do imperador, já que eles eram deuses. E tinha cada deus meia boca ali, que vamos e não venhamos. Né? Mas tudo tinha que ficar por debaixo. E se institucionalizou. Isso não tem absolutamente crítica alguma, porque muitos daqui presentes, inclusive esse que vos fala, veio de família católica praticante. Eu fui, inclusive, das cruzadas, etc. Devo ter sido, inclusive, daquelas lá de trás. Mas, temos que respeitar a posição de cada um, porque senão não faz sentido amar uns aos outros. Né? Quando a gente... Mas isso são elementos históricos, não dá para desprezar a história. Então, o cristianismo redivivo na sua essência, se nós formos buscá-lo, nós vamos encontrá-lo na Casa do Caminho, que foi fundada depois da partida de Jesus, por Pedro, Tiago, apóstolo e também irmão do Cristo, que aliás vale lembrar que era judeu ortodoxo, e o judeu ortodoxo não tomava banho nunca. Olha como Jesus tinha que amar, hein? Você já percebeu que Jesus não fazia palestra assim, tá bravo, não é verdade? Não se tem, olha até onde vai o amor da criatura, né? E era o próprio irmão. O fato é que Tiago, João, Próculo, entre outros seguidores do Cristo, fundam a Casa do Caminho, que é a primeira instituição, né, que vai trabalhar a questão da solidariedade no mundo. E é a Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó. A partir de Jesus, o mundo muda. O que fazia a Casa do Caminho? O que faz no Centro Espírita? Tinha palestra. Quem pegar o livro Paulo e Estevão vai ver que Estevão fazia palestras lá, depois o Paulo vai fazer também. Primeiro ele vai ao chão, depois ele vai fazer palestra. Ele tinha umas palestras, as bênçãos, as imposições de mão, que a gente chama de passe, fluidoterapia, bioenergia, então os nomes bacanas para aquilo que era a imposição de mãos, transferência magnética do médium aliada com os espíritos, né? Que é o que a gente chama de passe. A mamãe faz isso adoidada nos filhos e às vezes não tem nem consciência, né? Passa a mão na barriguinha e passa a cólica, vem aqui que a mamãe dá um beijinho que passa, na realidade o que está acontecendo, as pessoas dizem, claro, é uma indução mental. Sim, é uma verdade. Tem um particular aí de indução mental, sim, mas tem um outro detalhe. Transferência de fluido elétrico animalizado, ou magnetismo, ou ectoplasma, ou princípio vital, tem tudo nome, um monte de nome para a mesma coisa. O ectoplasma é um nome científico de Charles Richer sobre aquilo que é o fluido vital ou princípio vital. Ela também transfere, mesmo inconscientemente, quer dizer, não sabe o que pode estar fazendo, mas está transferindo para a criança, energizando, vitalizando, atuando no cérebro, no ponto que é registrador, e o beijinho dela é santo, porque passa no físico. Não é assim? Quem de nós não experimentou na infância? Passa mesmo. Claro, há uma indução mental também, mas também há o processo da transferência em relação a isso. Ora, então essa condição acontecia na Casa do Caminho, então era a imposição de mãos e a área de assistência social, que essa era muito maior, porque as criaturas eram miseráveis. Se nós fizéssemos uma comparação percentual daquilo que era há 2000 anos atrás, das nossas conquistas em apenas 2000 anos, diz assim, nossa, 2000 anos é muito tempo. Não, é que a gente vive pouco. Não é fato? Se a gente vivesse, por exemplo, 500 anos, seriam 4 gerações. Como a gente não aguenta nem viver 100, apesar de biologicamente nós estamos preparados para viver entre 125 e 130 anos, mas a gente não é a gente, todo mundo, né, pessoal? Por favor. Mas, via de regra, nós não conseguimos. Por quê? Porque tem 2 grandes matadores na humanidade. Um se chama estresse e um exatamente que também trabalha, que tem a mesma potencialidade de matar, se chama mau humor. Principalmente aqueles quando a gente levanta de manhã e diz assim, não fala comigo que eu viro um bicho, sou um bicho de manhã. Faça o seguinte, você que é espírita, chegue para essa pessoa com muita caridade, muito amor no coração, com um tom de voz daquele espírita meio afetado. Minha irmã, eu vou, com muita caridade, vou te dizer,
vai morrer primeiro, vai morrer mais rápido. Ele vai. Ele vai. Quem disse isso? Belarmino Bicas. Mensagem, título dele. A mensagem chama-se Belarmino Bicas, o livro Cartas e Crônicas. Autor espiritual Humberto de Campos, médium Chico Xavier. Desencarnou 22 anos antes. Olha que vexame! 22 anos antes por ser mal-humorado. Você vai levantar amanhã que vai ser uma alegria. Sorrindo, a vida é bela. Mas não é? Ou é essa proposta de renovação que é transição planetária, ou a gente fica jogando conversa fora. Não é verdade? Ou a gente acha que vai passar planetão ainda? A gente já cresceu, né? Nós estamos crescidinhos para começar a ficar ouvindo, acreditando nessas lorotas aí de fim de mundo. A gente vive num lugar muito bacana, somos espíritos em expiação e prova, sim, somos criaturas que estamos indo para a regeneração e estamos indo muito bem, obrigado. Saímos de situações muito piores, olha que maravilha. Mas a gente precisa aqui sugerir umas leituras que são importantes para a nossa visão, abrir visão, se é que já não foram feitas. Alguns livros, além daqueles outros que nós mencionaremos aqui, foram utilizados para essa palestra. Por exemplo, A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela discografia de Chico, A Colônia Capela, de Pedro Campos, e Os Exilados de Capela, do comandante Edgar Aron, entre outros, que codificação e tudo mais que utilizamos, para verificarmos alguns aspectos importantes em relação à transição planetária. Por exemplo, existe em torno de Capela, que é uma estrela, como o Sol para o nosso sistema é a estrela, um planeta que a circunda. Capela está na constelação do Cocheiro. E tem um planeta que a circunda, que estava na condição de passar pela expiação e provas para a regeneração. Muito bem, e a gente já verificou que é um prazo longo. Né? Esta condição, veja que coisa interessante, eles estão, segundo Pedro Campos, no Colônia Capela, cerca de 25 mil anos na nossa frente. Fantástico. Dá para você imaginar? Não dá. É tão simples assim, não dá. Há 25 mil anos na nossa frente. Porém, eles estavam em momentos de transição. E espíritos que não estavam mais vibratoriamente associados com as criaturas lá, são convidados por Jesus a virem num planeta primitivo, que nós estávamos como primitivos, para então impulsionar essas criaturas primitivas a um estágio seguinte. Por isso que não se entende que há 10 mil anos atrás a gente estava na base do pau e pedra e de repente parece que a evolução faz isso. Pum! Muda de patamar. Não é verdade? Há 10 mil anos atrás. E não é nada evolutivamente. Mas não porque o pessoal disse agora, rua! Vai todo mundo para o umbral. Não. Querem ver como funciona? Como é simples. Nós já não estivemos reunidos com uma turma que de repente nós mudamos o nosso interesse. Nós não precisamos desprezar aquelas pessoas, nós simplesmente mudamos o interesse. Se nós tínhamos assim a mania de sair do trabalho, por exemplo, um exemplo apenas, e íamos para a happy hour, de repente a gente diz assim, puxa, eu vou assistir uma palestra no centro. Eu vou dar passe, eu vou assistir uma aula, sei lá, eu vou para casa para ler um livro. A gente muda o foco sem desprezar as pessoas, mas os interesses mudam. Esses espíritos que lá habitavam, uma porção deles, estavam desenquadrados vibratoriamente. Você já foi em algum lugar que você está desenquadrado vibratoriamente? Querem ver? Você vai numa maternidade, não é genial? É aquela vibração meia bolinha, gostosa. Tem umas até que você diz, eu estou sentindo um cheiro de flores e não tem jardins aqui perto. E tão pouco pode se levar flores, porque tem o bebê ou a mamãe, às vezes tem alergia pelo pólen, coisa do gênero. Mas a gente diz, o que é isso? Vibração. Porque vibração tem cheiro, tem cor ou opacidade, né?
tem cor ou brilho, e tem também, faltou a palavra, quando você, tato, vibração tem isso. Tanto é que a gente já pode, vai em determinados ambientes que estão higienizados, mas às vezes tem um odor estranho. Ou ambientes não tão higienizados, mas tem um odor agradável. Como casa de pessoas, por exemplo, que às vezes nós visitamos, o pessoal está em pé de guerra, fica aquele local que dá a impressão de uma agitação, meio frio, meio estranho. Não precisa ser médium para isso, isso é sensibilidade nossa, de cada um. Você vai numa maternidade, você não tem essa sensação, minha morninha, uma coisa de felicidade. Por quê? Porque é uma coisa, as pessoas vão lá com esperança, né? Alegria, etc. Não é assim? Vá numa delegacia. Perceba a diferença. Qual é? Ou vá no pronto-socorro. Qual é o problema do pronto-socorro? Os médicos são frios. Não, você tem um caráter de urgência, de desconhecimento e de medo, que impregnam o ambiente, por melhores que sejam os médicos que lá estejam. Simples. É o que aconteceu em Capela. O pessoal não estava mais associado, foram convidados. Mas é interessante nós notarmos uma coisa. Olha aqui, e tem esses números já não estão mais tão atualizados, né? Mas esses são os 20 países com maior volume de população no mundo, do qual aqui nós estamos com um número considerável, né? Em torno de 215 milhões agora. Veja que coisa interessante. Tem gente que não acaba mais, os caras colocaram aqui que são vivos. Eu não sei se eles queriam contar os mortos também, mas o fato é que o cara acha que só contou os vivos. O fato é que, vai dizer Pedro Campos, e não poderia ser de outra maneira mesmo, que 15 milhões de criaturas saíram de Capela e vieram nas diversas raças mães ao longo do tempo, porque não tinha tanta gente para gerar corpo para 15 milhões de criaturas. Tira 15 milhões do planeta hoje, que tem 7 bi e 200, qual é a diferença que faz? Nenhuma! Nenhuma! Se sair 15 milhões de criaturas desse planeta hoje, o que muda? Você também não precisa querer estar no meio deles, né? Porque é da onde vem a teoria da metempsicose. Olha que loucura. O sujeito com esse corpinho bonito que Deus lhe deu, né? Imagina você, de repente, nós com esse corpinho lindo. Por exemplo, eu tenho 61 com um corpinho de 61. Não é fantástico? Você achou que ia dizer 18, né? Mas eu tenho um espelho em casa. O fato é que saímos deste planeta e vamos reencarnar num planeta primitivo. Dá para você imaginar a configuração do primitivo? É aquilo, olha de onde vem a teoria da metempsicose. A metempsicose admite, foi muito forte no Egito, depois foi levado para a Grécia, inclusive, admite que você possa regredir na evolução, porque é impossível. Conquista feita, ponto. Não tem para trás, só tem daí para frente. Mudança na questão da vestimenta corpórea não significa involução. Você pode usar uma roupa adequada, como você pode usar um trapo, né? Você continua sendo você mesmo. Uma mudança de personalidade e caráter, porque eu esteja numa roupa de grife ou eu esteja usando uma roupa da 25 de março comum. Não há nenhuma diferença nisso. O caráter não muda por causa disso. Muito bem. Imagina a gente sair daqui com esse corpinho lindo que Deus nos deu e olhar para um primitivo. O que você acha que está acontecendo? Olha lá. Comeram do fruto, Bíblia, na Bíblia. É figurativo a informação. Comeram do fruto da sabedoria e foram expulsos do paraíso. Ou seja, sabiam, não é sabedoria, tinham muita informação, muita intelectualização e não amavam nada. Aí Deus vai lá e diz assim: rua! Você viu que tem uma rua materializada. Rua! Não eram compatíveis, aí vem para um corpo que eles achavam que estavam reencarnando em animais. Então os caras que eram muito violentos, a teoria da metempsicose aceita isso. E os caras muito violentos reencarnariam em leões, por exemplo, e leoas. Se bem que às vezes tem umas dentro de
casa, que são lá para dentro de casa. Aí, e não obedece para ver o que é bom para tosse. Aí, né? E se a pessoa não fosse afeita à higiene, reencarnaria num corpo de porco ou um corpo de porca. Você já imaginou que ia ter de cascavel por aí por causa da língua das pessoas? Vocês notaram, vocês gostam de cascavel. Aí, mas era essa visão da criatura com esse corpo que você tem hoje. Imagina você ir para um corpo primitivo, da onde vem a teoria da metempsicose. E, como dissemos, é figurativo. Mas eram aí, imagine, várias raças-mães, em vários momentos diferenciados, eram 15 milhões de pessoas. Então você já começa a ver que a coisa não... A banda não toca do jeito que muita gente vende, às vezes, toneladas de livros, claro que os livros sérios, como o de Divaldo, né, que é uma criatura que nós já sabemos da seriedade e do comprometimento doutrinário. Mas tem muito artigo aí que eu li recentemente, que de 2050 todo mundo vai ser bom. É uma coisa impressionante. Todo mundo vai ser bom. E a nossa comunicação em 2050 já será mental. Em 2025 já tem um projeto de entrega de um novo caça na Força Aérea Americana. Você faz caça para quê? Para fazer turismo ou para matar? Né? Simples assim. E tem lá um topetudo loiro que fica dizendo o seguinte: não vai soltar mais míssil desde que o dia que eu assumir. E lá o coreaninho é uma coisa impressionante. Nós ainda somos bélicos. A nossa paz é defendida com arma. Não é desse jeito? Não, nós queremos paz. É paz com arsenal atômico? Mas que raio de paz invertida é essa? Né? Nós não temos paz, nós temos medo do outro. Nós temos receio do outro. Não é assim? Faz alguma coisa, você vai ver o que eu faço com você. É dessa maneira que funciona a nossa paz. Ela é mantida desse jeito. Nós vamos meter a cara com um país que tem trilhões de investimento em armamento, para quê? Eles vão ter que usar. Por que eles vão usar? Porque armamento vence. E precisa ser renovado. Nós vamos querer mudar o planeta em 2050? Mas obviamente nós temos que... Não é por causa disso que a gente vai pactuar com o desequilíbrio. Se nós estamos cada vez mais conscientes, cabe-nos o quê? A responsabilidade de fazer as mudanças. De que maneira? Fazendo os outros mudar? Não. Eu preciso me educar. Essa é a proposta do Cristo. Não é? A proposta do Cristo é de educação. Ela é uma metodologia educacional. O que ele disse para a mulher da apanhada do teto? Vá, não era demais. O que é isso? Caridade pura, educação. Então eu preciso me educar para ser elemento educador do outro através do meu exemplo. Não preciso ficar saindo pregando para ninguém, através do meu exemplo. Eu não jogar o papel na rua porque todo mundo joga, já é um grande exemplo. Eu posso pegar o papel, botar no bolso, quando chegar em casa, eu dispenso ele no reciclável, se tiver na região lixo reciclável. Não é assim? Começar de coisas assim, simplórias. Simplórias. Porque é a responsabilidade daquela criatura que está se conscientizando. E entende que sociedade não sou eu, e depois sou eu, e quando terminar sou eu de novo. Não. Somos nós. A responsabilidade não é dele, é nossa. Isso não é verdade. Até porque eles que fazem as coisas erradas não vieram de Marte, saíram do Nilo. E são, na realidade, se olharmos no planeta, são, na realidade, a exceção na regra. Não é? Porque é o que dá notícia. Os 7 bilhões e 200 milhões, se disser assim, 7 bilhões de pessoas estão trabalhando e estudando. Isso é notícia? É simples assim. Nós convidamos um cumpridão careca para fazer palestra no centro, e ele saiu lá, o expositor, estou falando de mim,
Ele saiu de lá e foi mordido por um cachorro. É notícia? Não. Nossa, você não acredita. Nós convidamos o cara, quando nós saímos do centro, ele estava mordendo um cachorro. É notícia. Porque saiu da normalidade. O indivíduo que tem o DNA de rato mais acentuado nele e rói o patrimônio público, é notícia. Porque nós temos um DNA muito próximo dos ratos. Dá cerca de dá 97%, quase 98%. Por isso que a gente rói as coisas. A gente não, alguns que mantêm esse DNA. Aliás, quem disse isso foi o Divaldo, uma beleza, né? Quando um cara daquele nível endossa, o DNA a gente já sabe mesmo que tem, geneticamente sim. Mas quando endossado por um Divaldo, muito melhor. Mas o fato é, isso é notícia. Né? Não vejamos como catastrófico. O planeta como um todo, né? O planeta significando a sociedade planetária, não suporta mais as coisas inadequadas. Há um levantamento de tapete em tudo quanto é lugar do mundo. Já perceberam isso? Um Trump lá nos Estados Unidos é um chacoalhar de roseira, né? É a antítese da imagem dos Estados Unidos que o americano vende. Nós não estamos criticando lá. A gente vive lá. Eu vivo lá, então está na minha pele. A situação é meramente, sabe, aquela, não dá mais para a gente viver com hipocrisia. Essa é a realidade. A verdade tem que brotar, porque são chegados os tempos. Quais esses tempos? De conscientização. Esses são os tempos. Né? Então, na realidade, transição planetária não é acabar com o planeta para começar em outro. Na realidade, quais são as características de um planeta de provas e expiações? Isso a gente já sabe de cor, né? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Exílio para espíritos rebeldes além de Deus. Mas olha como nós dissemos, como nós estamos bem no quadro que é do Livro dos Espíritos, apresentado por Kardec. Saímos deste mundo para entrarmos no mundo de expiação e provas, que estamos bem obrigados, e estamos aqui no meio, entrando no processo da regeneração. Olha o avanço que já fizemos. Por isso a necessidade de valorizarmos. Isso são conquistas importantíssimas. Claro, nós não estamos ainda nos mundos ditosos ou felizes, mas que também, como ensina Kardec no Livro dos Espíritos, o planeta feliz ou ditoso, o bem predomina sobre o mal. Ora, se o bem predomina sobre o mal como ignorância, porque o mal, se existisse, ele seria a criação de Deus. O mal é a ignorância que eu tenho sobre os meus direitos e o direito do outro. Então, o mal, se ele predomina, significa que ainda existe uma parcela de ignorância. Quando formos para lá, por exemplo, vamos ainda encontrar uma pequena parcela, mas já é a inversão completa dessa situação. Só não encontraremos mais a ignorância, né, aí num planeta divino, que deve ser, provavelmente, talvez nem seja, porque Jesus pode estar acima disso, numa condição de espírito crístico, não dá para saber. Mas se chegar ali no divino, já está bom. Já dá para se divertir. Já dá para se divertir. Chegar como Jesus já é um pouco mais complicado, porque Jesus ama como você acaba de piscar agora, ou como você respira. Nós não utilizamos de comando inteligente para respirar, nem para piscar. Está automatizado durante a nossa escalada evolutiva, como princípio inteligente ou princípio espiritual, que vem lá do mineral, passa pelo vegetal, entra no animal e vai concluir-se no hominal. Nós então aprendemos, por exemplo, a respirar quando estagiávamos nas plantas, né? Através do processo da fotossíntese, automatizamos, não é aprender, mas automatizamos a circulação sanguínea, inclusive. Não se preocupe que ninguém aqui foi uma samambaia, apesar da gente achar algumas andando por aí na cidade, mas o fato é que ninguém, eu fui uma barata, não, mas pode ter estagiado numa barata, sim, não individualmente, mas grupalmente, como no mineral, no vegetal. Aí no animal já somos individualidades, mas ainda não temos consciência. Mas o meu cachorro é uma maravilha. O seu cachorro é inteligente, não tem consciência.
Ah, mas por que nasceu com a patinha defeituosa? Está passando prova e expiação? Não. Ele é fruto das bobagens e das degenerações que nós produzimos no corpo espiritual de animais, que eles acabam reencarnando dessa maneira. Não é verdade? Ah, mas a minha gata é cruel. Nasceu um gatinho sem uma perninha, ela matou o gatinho. É óbvio que ela vai matar o gatinho, porque a inteligência primária dela, que é instintiva, né, que é uma inteligência primária, se deixar o defeituoso, ele vai fazer o quê? Ele vai degenerar as próximas gerações. Tudo funciona, mas ele está sem o pezinho lá, por quê? Porque nós fazemos experiências e maltratamos os animais desde que o mundo é mundo. Não é verdade? Então não é a questão, não vem com essa conversa extremada da alimentação, de parar de se alimentar com isto ou aquilo de uma hora para outra. Porque não adianta a gente de repente, eu vou ser vegetariano por causa disso ou aquilo, sem uma análise médica, sem uma análise nutricional. O Chico quis fazer isso e de repente ele ficou doente. E o Dr. Bezerra de Menezes Espírito disse: é muito nobre essa sua atitude, porém o seu corpo não sintetiza a proteína vegetal. Se você não quer comer a carne de animais de grande porte, ou mesmo que seja de pequeno, mas que tenha um nível mais adiantado na questão de ter o conhecimento da morte, não é consciência, mas tem maior relação, então vá para animais que tenham menor relação, como o peixe e o frango, por exemplo. E ser comedido é exatamente o bom senso de cada um de nós, né? Essa é a razão. Agora, não adianta querer ser vegetariano, porque só pura e simplesmente sem tomar as precauções que possam nos comprometer em matéria de saúde, porque o Hitler era vegetariano. Apesar de vegetariano ficar louco com essa informação de dizer que não era, mas ele era vegetariano. Não adianta ser vegetariano, isso é um demônio. Não adianta ser vegetariano e ser fofoqueiro. Se bem que espírita não. Nós espíritas fazemos análises aprofundadas a respeito da vida dos semelhantes. É muito diferente né? É muito diferente do que ser língua de trapo. Exatamente. Então não adianta ser vegetariano e destruir a vida dos outros. Então, tenhamos, acima de tudo, bom senso. Conquista para isso evolutiva a gente já tem. Tem muito, tem informação, tem capacidade de discernimento, etc. Cada dia mais ampliada. Estamos muito bem, obrigado, melhorando a cada momento. Ah, mas é que acontece o seguinte, sabe essas coisas? Sempre tem o mundo está muito violento. Mentira. Provadamente uma mentira. O mundo está mais informado, o que é muito diferente. Harvard lançou um estudo, assinou um estudo, e uma universidade como Harvard não vai assinar qualquer coisa. Sim. Há 4 anos atrás, dizendo que o mundo nos últimos 70 anos nunca foi tão menos violento. Querem ver? 14 a 18 na Primeira Guerra, calcula-se 40 milhões de criaturas que foram mortas. Aí nós nos especializamos em 39 a 45 e dobramos esse número. 80 milhões de criaturas. Só na União Soviética, a invasão nazista matou 27 milhões de alemães, de russos. Por quê? Porque o Stalin, que era outro criminoso igual o Hitler, mandou o pessoal recuar no inverno de 50 graus, né? 45 abaixo de zero. Você recuava, queimava tudo e morava onde e comia o quê? Então o inverno matou muito mais gente do que o próprio Hitler na invasão que fez. Nós nunca mais tivemos conflitos, nem somando juntos todos os absurdos que nós tivemos, nós não tivemos conflitos que chegou a metade do que a gente já arrumou. Claro, mas aí evidentemente é o seguinte, você tem um nível de informação absurda. Tá o pessoal brigando lá de cima. Hoje está duro, hein? Sabe por quê? Porque os caras, eles queriam comer feijoada e o cara ia dizendo, vai ter feijoada hoje. Aí saiu um pau danado lá. Aí, hoje não é dia de feijoada. Pronto. Mas o fato é uma realidade, né? Nós temos que verificar o seguinte, tem mais volume de informação. Acontece uma coisa na China, você vê online.
Ah, mas é porque... Não, não é porque. A grande maioria está fazendo o quê? Trabalhando, cuidando da vida, etc, etc. Não está assaltando os outros e coisas assim. Ah, as distorções acontecem numa sociedade, sim, acontece. Mas quantos brasileiros aqui presentes são assaltantes? Não tem ninguém. Não vá mentir. Quantos você são seus amigos que são assaltantes de banco? Está vendo? Percebeu? É assim que funciona. O que é? Vende a imagem e tem gente que consome e gosta. Por isso que tem aqueles programas que você liga a TV e espirra sangue para você. Mas quantos casos você conhece? Ah, mas eu já fui assaltado 10 vezes. Olha que prova que eu tenho. Não, você não tem prova, você tem vibração. Você é um atraidor, né? Atraidor vibratório de assaltante. Todos eles gostam de você. Ah, mas por que isso acontece? Porque eu estou passando por prova? Não, porque você não controla a sua vibração. A gente estava falando até com a Cláudia a respeito disso. Por que aquela coisa que carrega chikungunya me picou e não picou o vizinho? Ah, porque eu tenho sangue doce. Não, você tem uma vibração, uma delícia. A vibração atrai, principalmente quando se tem medo. Quando se tem medo. Nós passamos a ser visíveis para o malfeitor. Vibratoriamente. Não tem prova nem expiação. Vibratoriamente. E o mosquito sente a vibração, ele é atraído por vibração. É por isso que às vezes ele vem na gente e vai vizinho. É por vibração. E não tem nada relacionado. E vibração é o quê? Padrão mental. Ou eu mudo padrão mental, ou eu penso mais no bem, eu me exercito mais no bem, que aliás é um grande quebrador de karma. Quem disse isso? Pedro, o apóstolo, vai dizer: o amor cobre uma multidão de erros e faltas. É um grande transformador vibratório. Grande transformador. Por isso que às vezes o assaltante vai no carro, a gente está com, às vezes, um pé de boi e para o cara com um carrão do lado e ele vê a gente e não vê o cara do carro. Por que será? Não coincidência. Não existe coincidência no universo. Coincidência, aliás, é uma palavra, é um pseudônimo que Deus usa quando ele não quer se identificar. É vibração. Que você passa a ser visível. Por quê? Precisamos vibrar, pensar melhor. Faz sentido, não? Isso aí quem está dizendo? Somos nós espíritas? Não, a própria ciência já diz isso. Tanto é, meu amigo, minha amiga, nós atendemos inúmeros casos de natureza semelhante. Gente com câncer, via de regra, carrega mágoa, ressentimento, que é sentir de novo, ressentimento. Não estamos nem falando de ódio, que aí já é o supra-sumo, mas é mágoa, é rancor, culpa. É bom para ter câncer. A coisa aconteceu, eu era jovem, o que não faz muito tempo. Eu tinha 18 anos. Eu estou com 61. Como é que eu posso analisar com a minha experiência de 61, que também não é nenhuma brastempo, como a gente dizia, uma situação que eu fiz com 18? Quando eu faço essa análise, eu estou sendo cruel comigo mesmo, porque eu tinha 18 lá, e se eu soubesse o que eu sei agora, eu não teria feito. Mas eu carrego aquela culpa, principalmente moças, que nós às vezes atendemos muitas, que passaram pela experiência do aborto provocado. Como é que a jovem de 18 anos pode querer avaliar aquilo que passou com 35? A experiência é outra. O momento é outro, a criatura é outra, a conscientização é outra. Então, como vive? E aí a criatura faz o quê? Vive no passado, com a experiência do presente,
fazendo o quê? Um processo autoflagelativo psíquico, que vai se refletir no somático. Como? Como algum tipo de doença. Porque é um acúmulo de energia, acúmulo de energia, acúmulo de energia, e aí precisa ter transição planetária. Não é verdade? E a gente não precisa nem se preocupar com isso. E acaba acontecendo o quê? O óbvio. O corpo nosso é uma esponja que suga do perispírito o acúmulo de energias desequilibradas no órgão que está mais fragilizado nosso. Porque a gente sempre tem um órgão menos compensado, menos vitalizado que outro. Porque o processo não é desta maneira, ele é isto aqui. Ó. E aí acontece o quê? Acontecem os aspectos das surpresas. E aí a gente pergunta, por isso que André Luiz diz no livro Sinal Verde, a dor é um aviso, que algo não vai bem. Precisamos, então, verificar o porquê. Não é isso? Porque senão a gente fica achando que Deus castiga. Que é essa história de transição planetária. Quer ver uma prova? Olha essa situação aqui. A população em 2013 era 7,2 bi, afetada por desastre nesse período de 98 a 2007, 243 mil pessoas. 2015 pulou para 375 mil, aumento de 54%. Está vendo? Já sai alguém dizendo assim, está começando a limpeza. Vai varrer todo mundo para fora. Como se as pessoas fossem lixo para Deus. Vai começar. Não. Primeiro, o seguinte, você vai tendo aumento de população, e segundo, você também vai ter gente que vai se enfiando em região que é complicado. Mas essas mudanças têm a ver com o quê? Ninguém está sendo punido. Nós nos unimos magneticamente, seja consciente ou inconsciente, com pessoas para vivenciarmos situações as quais nós não resolvemos conosco ainda. Por vezes, eu apronto alguma coisa para minha amiga aqui, professor. Com a Ana Beatriz, bonito nome. Aí eu apronto uma com a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, na sua bondade, poderá me perdoar. Sim ou não? Sim. O problema sou eu, não é? Pode ser que eu não me perdoe. E eu carregue comigo aquela falta. E por vezes isso pode ser de quadro mais do que coletivo. E a gente vai fazendo associações magnéticas, sejam conscientes ou não. Nos agrupamos e, de repente, precisamos do quê? De uma verdadeira reciclagem. Por isso que nós assistimos às vezes, né? Porque não pode ser por acaso, não pode haver acidentes nas leis de Deus. Nós nos reunimos em agrupamentos e às vezes as coisas demoram milhares de anos para tirarmos de nós o peso, porque ela me perdoou e evoluiu, mas eu carrego o peso daquilo que eu fiz. Quando é que eu descubro o peso? Na hora que eu me conscientizo. Por isso que diz Emmanuel no livro Leis de Amor, se o algoz soubesse o que está fazendo para si mesmo, ele preferiria ser a vítima. Por quê? Porque quando eu sou o algoz e me conscientizo, dói muito mais em mim do que doeu naquele que eu fiz. Com um outro detalhe, né? Eu começo a me cobrar. A consciência é uma coisa complicada, porque dela a gente não escapa. A gente embota ela, dá para embotar. Mas aquilo fica fermentando. Sabe? Que nem lixo, que a gente não tira de dentro de casa. Aquilo fica fermentando. Fermentando, uma hora aquilo explode. É o que acontece conosco. A gente pode embotar, que faz de conta que não está acontecendo nada. Aquilo está fermentando. E uma hora aquilo, puff, vem de maneiras porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso, o cuidado nas análises. Não podemos ser precipitados, já está passando a vassoura aí. Até porque, pessoal, se você olhar o mapa do mundo, sempre aconteceram essas alterações. O nosso planeta está em evolução. Por exemplo, se você for lá na Califórnia, tem uma fenda chamada Fenda de Santo André. Ali não é se vai acontecer alguma coisa, é quando. Porque vai acontecer. É só o quando. Pode ser hoje, pode ser daqui 10 mil anos, mas vai. São Francisco afunda de uma hora para outra ali. Quando? Não importa. O cara já fez filme, já afundou São Francisco, já acabaram com o mundo, já derrubaram Nova York, desconstruíram de novo, e assim vai. Vocês precisam entender, né? Mas ele vai afundar. Se você estiver lá, pelo menos você já está com São Francisco
Aqui o ponto é, mas olha, diz que é aqui, a Atlântida desapareceu num tsunami, por isso a Terra originou o nome do Oceano Atlântico. Não tinha ninguém voando lá, nem nave espacial, era toda gente comum, igualzinho estava nas outras evoluções. Outro continente que desapareceu foi Lemúria, da qual sobrou apenas a Austrália, e mais recentemente foi descoberta a Zelândia, do qual só sobrou a Nova Zelândia. Então, alterações no planeta acontecem. O planeta está em movimentação ainda, ele está em evolução, como nós também estamos. E por acaso, de repente, se a gente está precisando de uma provinha, a gente se enfia em algum canto que, né, magneticamente, a gente se atrai. Por que a gente forma famílias? Não é uma sociedade? A gente caiu na família por acaso? Estava passando na porta, fomos sugados para dentro. Você sabe, não, eu estava indo para aquela outra família lá, e aí eu fui sugado para essa coisa que eu como eu disse, Emmanuel, de novo, você está onde você seja mais útil e melhor. Eles também para nós, né? Porque quando a gente começa no Espiritismo é o seguinte, lá em casa está todo mundo perturbado. Pior que eles acham isso da gente também. Não é fato? Claro, ou seja, não tem essa história de que eles... E se a gente acha que eles são muito ruins, por exemplo, o Livro dos Espíritos vai nos deixar assim tranquilizados. Porque o Livro dos Espíritos diz assim, os maus se melhoram em contato com os bons. Olha que beleza, a gente se descobriu missionário e missionária para salvar toda a família em casa. Ok? Pronto. Não tem essa. É uma pequena sociedade, não tem jeito. A gente vai se atrair, vai atrair e ser atraído para, magneticamente, para aquele grupo que nós possamos ter proveito, ganho. Se não fosse assim, Deus não seria justo nas suas leis, não é verdade? Então, é o que dissemos há pouco, e é a pergunta que fazem o Emmanuel. Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? Olha o que diz o Emmanuel. Os abalos sísmicos não são simples acidentes de natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Por isso que Jesus, né, na sua sabedoria, nós temos o seguinte ensinamento: o passado muitas vezes determina o presente e, por sua vez, determina o futuro. Nós somos hoje o resultado dos nossos pensamentos de ontem e seremos amanhã o resultado dos pensamentos de hoje. Por isso que na hora que o Pedro desembainhou a espada, Jesus diz assim: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que ele estava falando? É a causa e efeito. O que você fez, você vai ter que consertar. Então é melhor fazer o quê? Olha que beleza! É melhor fazer o bem, porque quem faz o bem, ser bom é ser inteligente. Por quê? Porque quando nós somos bons, nós movimentamos os nossos